Enquanto as atenções globais se voltam para os tanques em chamas no lodo do Donbass, um conflito muito mais discreto, sombrio e devastador já foi perdido. Por Moscou no leste, o debate foca em gás e petróleo. Contudo, Vladimir Putin acreditava deter uma cartada final e inabalável contra o Ocidente: a energia atômica, a Rosatom, a gigante que ergue reatores, da Índia à Hungria, fornecendo o insumo que ilumina Paris e move os porta-aviões estadunidenses. O líder russo supôs que, independentemente das sanções ocidentais, eles sempre voltariam implorando por seu urânio enriquecido. Mas ele cometeu um erro de cálculo fatal. Ele ignorou um fator geográfico capaz de subverter todo o cenário. Moscou possui as centrífugas, possui os reatores. Todavia, falta-lhe o combustível. 40% do urânio bruto mundial emana do Cazaquistão. E, pela primeira vez em 300 anos de domínio colonial, Astana encarou o Kremlin nos olhos e disse não. Sejam bem-vindos ao Warlog. Em dezembro, reportamos a ascensão do mundo turcomano. Expusemos os mapas e drones, anunciando a gestação de uma nova superpotência. Muitos rotularam como teoria, outros como simples devaneio. Hoje, a transição geopolítica se transformou em um estrangulamento existencial. Já não tratamos meramente de intercâmbios culturais ou cúpulas comerciais. É chantagem nuclear pura, capaz de mergulhar Moscou na escuridão absoluta. Falamos de uma cortina de ferro digital isolando a Rússia da rede mundial. Referimos-nos a uma operação de sabotagem nas entranhas do Centro Industrial do Tartaristão, ameaçando paralisar a fabricação dos mesmos tanques. Cruciais para Putin. É uma nova guerra de espionagem, onde agentes turcos desmantelam as redes russas em seu próprio território. O grande Turan não é promessa, é realidade, apertando agora o pescoço do Kremlin. Iniciemos pela atualização crucial, o fator que tira o sono dos estrategistas ocidentais e apavora a cúpula da Rosatom, o ciclo do combustível. Por décadas, a logística era básica. O Cazaquistão extraía o urânio, mas a infraestrutura soviética o obrigava a escoar tudo via território russo, rumo ao mercado. Isso dava a Putin o controle total sobre a energia atômica global. Ele detinha o poder de frear trens, chantagear capitais e exigir concessões. Atentem para este relatório específico da World Nuclear News. O Cazaquistão oficializou e ativou a rota transcaspiana para exportar seu urânio. Não é um plano futuro, está ocorrendo neste exato momento. Cargueiros repletos de material radioativo zarpam do porto de Akhtal, atravessam o Cáspio rumo a Baku, seguindo por trilhos pela Geórgia, até a Turquia, abastecendo diretamente as usinas nucleares do Ocidente. Um desastre total para o Kremlin. Antes, a Rússia era a intermediária vital. Lucravam com taxas e exerciam pressão política, dominando o fluxo. Agora, restam-lhes apenas observar as carruagens passarem ao longe. Fontes euroasiáticas indicam que Astana busca rotas ainda mais independentes de Moscou. O motivo? Eles percebem o naufrágio russo e recusam-se a afundar junto com os destroços. O Cazaquistão tornou-se a Arábia Saudita do urânio. Ao sintonizar suas exportações estratégicas com a Organização dos Estados Túrquicos e com o Ocidente, eles simplesmente anularam o poder de barganha nuclear de Putin. A Rússia restou com a carcaça cara de uma superpotência, mas sem a segurança de recursos para mantê-la. São um posto de gasolina sem combustível e uma potência atômica que agora implora por urânio. Mas essa ruptura não é apenas geográfica. Ela ocorre nos bits e bytes. E em pleno século XXI, isso pode ser um golpe fatal. Enquanto Moscou tenta erguer sua internet soberana, um cárcere digital para seu povo, isolada do mundo, o bloco túrquico constrói uma avenida para a liberdade. Trata-se da Rota da Seda Digital. Dados do Centro de Política do Cáspio confirmam que Azerbaijão e Cazaquistão estão instalando quilômetros e cabos e fibra ótica de alta potência nas profundezas do Mar Cáspio. Por que isso é tão crucial? Seria apenas para carregar vídeos mais rápido? Não, é segurança nacional pura. Até então, quase todo o fluxo de dados da Ásia Central, cada e-mail enviado por um diplomata em Tashkent ou qualquer transação em Bishkek,
passava obrigatoriamente por cabos e servidores russos antes de ganhar o mundo. Isso permitia que o FSB monitorasse, escutasse e até cortasse o sinal quando quisesse. Esse é o divórcio tecnológico. Ao ligar-se diretamente à Europa via Azerbaijão, a Ásia Central corta o cordão umbilical digital com Moscou. A espionagem russa está ficando cega. Estão perdendo os olhos e ouvidos na região. E a mudança é mais profunda. Já comentamos sobre a troca do alfabeto, com o latim substituindo o cirílico. Aquela foi a atualização do sistema operacional mental. A rota da seda digital é a atualização do hardware do Estado. As novas gerações do mundo túrquico vão consumir informação e fechar negócios. Em uma estrutura que desvia fisicamente do controle do Kremlin, a Rússia está sendo excluída da conversa e não há nenhum moderador para permitir sua volta. Não é só a informação que foge da Rússia. É a essência de qualquer império. O dinheiro. Por 30 anos, Moscou foi o eixo financeiro de todo o bloco pós-soviético. Se um oligarca uzbek queria proteger sua fortuna, ele comprava mansões em Moscou. Se uma empresa cazaque precisava de investimento, ela recorria à Bolsa de Valores russa. Esse tempo foi enterrado. As sanções converteram Moscou em um buraco negro econômico. Reparem agora no crescimento explosivo do Centro Financeiro Internacional de Astana, o AIFC, e nos polos de Istambul. As elites da Ásia Central estão retirando bilhões de dólares de bancos russos, apavoradas com o risco de terem seus bens confiscados e injetando-os em mercados túrquicos e árabes. É o descolamento financeiro definitivo. A Rússia não consegue mais intermediar os pagamentos da região. Tornaram-se tóxicos. Suas finanças estão radioativas. E qual o próximo passo? Turquia e Cazaquistão estão forjando um ecossistema bancário totalmente novo. Transacionam em moedas próprias, ignorando solenemente o rublo e o dólar. Quando você perde o apoio dos banqueiros, você perde o controle do império. Moscou deixou de ser o cofre da Eurásia para mendigar empréstimos em Pequim, enquanto seus antigos vassalos constroem arranha-céus com capital do Ocidente. Agora, precisamos descer até as entranhas da fera. Já descrevemos antes como funciona essa prisão de nações. Mas vamos focar em um bloco de celas vital, a região de Volga-Ural. Não falamos de mera terra, mas do núcleo industrial da máquina de guerra russa, o Tartaristão e o Baskortostão. É aqui que a Rússia fabrica os Kamaz, os gigantes que sustentam toda a logística do fronte. Nestas usinas, são forjados os motores dos helicópteros de ataque que dominam os céus, onde refinam parcelas colossais de petróleo. Mas este território está transbordando em fúria absoluta. O Instituto Carnegie aponta uma ruptura social que o Kremlin tenta ocultar desesperadamente. Moscou drena a riqueza dessas províncias para a guerra, abandonando sua infraestrutura à ruína total. O Tartaristão lutou para manter a dignidade do título de presidente para seu líder, a marca máxima de sua independência política perante o sistema federativo. Putin proibiu o uso, reduzindo o cargo a um nível administrativo irrelevante e baixo. Foi um insulto público brutal, mas é aí que reside o perigo real para Moscou. Não se deve humilhar quem detém o controle das fábricas de seus próprios tanques. Relatórios indicam um surto de sabotagem fabril e incêndios misteriosos nas sombras industriais, além de boicotes produtivos silenciosos. Em Kazan e Ufa, as elites observam o enfraquecimento moscovita. Estão erguendo milícias privadas próprias, sob a fachada de garantir a segurança regional. No entanto, na prática, analistas veem o nascimento de exércitos leais a Kazan, ignorando as ordens do Kremlin. Se o Tartaristão parar, o exército russo colapsa. A matemática do caos é direta assim. Estas são regiões com raízes históricas profundas e laços culturais muito fortes, vinculadas religiosamente ao mundo turcomano. O eixo Volga-Ural é o pior pesadelo estratégico. Se proclamarem soberania, a Federação Russa será fisicamente partida ao meio, sem piedade. O cordão umbilical entre Moscou e as riquezas da Sibéria seria cortado definitivamente. O império se fragmenta. Mas além do Tartaristão,
O vizinho Bascortostão é outra peça explosiva. É onde as fissuras na União Russa tornam-se mais profundas, expostas e violentas. Recordam-se daquele levante monumental ocorrido nas ruas geladas de Baimak? Milhares de basquires confrontando tropas de choque em meio à neve e ao frio rigoroso. A mídia estatal rotulou como ativismo ambiental. Era uma mentira deslavada para esconder a revolta. Tratava-se de um despertar nacionalista feroz. O povo basqui chegou ao seu limite absoluto. Seus jovens morrem desproporcionalmente em ofensivas suicidas no solo ucraniano. Seus recursos, como ouro e calcário, são saqueados por oligarcas de Moscou. Por que Putin teme? Porque o Bascortostão domina gargalos logísticos e pontos de estrangulamento vitais. Os dutos que bombeiam o ouro negro siberiano para o coração da Rússia europeia. Se eles implodirem um duto ou bloquearem estradas, o fluxo energético russo morre instantaneamente. Esta região está fortemente armada, revoltada e possui uma herança guerreira secular. Eles massacraram até a cavalaria de Napoleão. A Guarda Nacional de Putin não impõe o menor medo a esses combatentes natos. Diferente dos liberais urbanos, eles sabem lutar. Urânio, dados e logística. Tudo isso converge para uma pequena faixa montanhosa no Cáucaso. O corredor de Zangezur. Em nosso último dossiê, chamamos este cenário apenas de uma possibilidade remota. Atualmente, trata-se de um destino geopolítico que se tornou absolutamente inevitável. Com Moscou vulnerável, o Azerbaijão exige essa rota sem a presença de guardas russos. O Kremlin se desdobra para manter as rédeas deste ponto estratégico e não perder influência. O Irã faz ameaças de guerra total para impedir o projeto. O motivo disso? Se Zangezur abrir sob influência turcomana, o grande cerco geopolítico estará concluído. Urânio do Cazaquistão ou chips chineses chegariam a Londres sem que um único soldado russo verifique a carga, ou clérigos iranianos cobrem pedágios pela passagem. A tática russa de 300 anos para dominar o Cáucaso está desmoronando diante de nós. A barreira de ferro entre Ankara e as estepes centrais cai por terra quilômetro a quilômetro. Teherã percebe o perigo. Se esse corredor vingar, eles perdem de vez o acesso ao flanco norte. O Kremlin também treme ao ver sua influência sobre as rotas do sul escorrer pelas mãos, mas a força bruta da união entre turcos e azeres, sustentada pelo apoio velado de Pequim, está demolindo qualquer tentativa de resistência russa. O comércio gera riqueza, mas nesses confins é o fuzil que garante o fluxo das mercadorias. A Organização dos Estados Túrquicos oficializou agora um pacto de defesa civil coletiva. Soa inofensivo, não é? Apenas ajuda humanitária e resgate. Não seja ingênuo. Estamos testemunhando o nascimento do Exército de Turan. Análises da Fundação Jamestown confirmam: a integração militar avança numa velocidade alucinante, algo não visto desde a Guerra Fria. Estão padronizando armamentos, realizando manobras conjuntas e compartilhando segredos de Estado. Adotam agora a cartilha da OTAN, ensinada por generais turcos experientes na própria Aliança Ocidental. Pense bem na proposta que está sobre a mesa desses países. Moscou oferece apenas carcaças de tanques T-72, blindados obsoletos e enferrujados, além de escassez de munição e uma estratégia de combate que fracassou brutalmente na Ucrânia. A Turquia entrega drones Bayraktar e A-15, além de sistemas de guerra eletrônica de última geração, e uma doutrina militar que venceu de forma decisiva em Karabakh e na Líbia. O caminho é óbvio. A Ásia Central está erguendo uma espécie de OTAN reduzida bem na fronteira sul russa, e Moscou está fragilizada demais para reagir. Sequer conseguem blindar Kursk da ofensiva ucraniana. Com que moral eles pretendem ditar ordens militares para Tashkent ou Astana agora? Mas o embate mais feroz não ocorre nos campos de batalha tradicionais. Ele acontece nas sombras. Por décadas, a Ásia Central foi o parquinho de diversões da KGB e da FSB. Eles controlavam cada ministério, cada quartel e cada grande corporação. Só que agora surgiu um novo xerife na área. O MIT,
O serviço de inteligência turco. Agindo em silêncio, a Turquia está desmantelando as redes de influência estrangeiras, eliminando peças de xadrez antigas e instalando células de espionagem leais à causa pantúrquica. O que vemos é um expurgo sistemático de oficiais pró-Rússia no Cazaquistão e Quirguistão. Generais e ministros com laços profundos com o Kremlin estão sendo aposentados à força, detidos ou isolados. Isso é um golpe de mestre no tabuleiro da inteligência mundial. Ankara fornece sistemas de comunicação criptografados e treinamento de elite em contra-espionagem. O resultado prático é que a FSB ficou completamente surda na região. Eles perderam o rastro do que se discute nos gabinetes presidenciais de seus antigos aliados. Você pode questionar: a China não ajudaria a Rússia a frear essa ascensão? Eles não são aliados? Aqui está a reviravolta do século. Pequim está financiando o Grande Turan por puro pragmatismo. Eles não se importam com o orgulho ferido de Putin. O foco total é o escoamento de carga. Enxergam a Rússia como um cavalo perdedor, com rotas lentas, ineficientes e estranguladas por sanções. Então, para onde flui o capital chinês? Para o chamado Corredor Central, direto para a rota túrquica. Bilhões estão sendo injetados em ferrovias cazaques e portos no Mar Cáspio. Esta é a grande traição silenciosa da geopolítica moderna. Putin acredita que Xi Jinping é seu escudo contra o Ocidente, mas Xi constrói a infraestrutura que torna a Rússia obsoleta. A China prefere a estabilidade de um mundo túrquico próspero ao caos de um pária russo isolado. O Império de Turan ressurge com ouro chinês. E Putin assiste calado, pois depende de Pequim para não quebrar. Ele está sendo devorado vivo por aquele que chamava de parceiro estratégico. Afaste-se um pouco e observe o novo mapa de 2026. O cerco está completo e a Rússia foi economicamente descartada. Garras nucleares arrancadas, indústrias sabotadas, conexões digitais rompidas e um divórcio cultural absoluto. Vladimir Putin invadiu para dominar a Ucrânia e encurralar a Aliança Atlântica. O tiro saiu pela culatra. Ele perdeu o Oriente e toda a influência energética da Ásia Central. As redes digitais do amanhã sumiram e a lealdade industrial do Tartaristão está escorrendo por entre seus dedos. Mas o pior foi despertar um gigante que dormia. O temível Grande Turan. Isso não é hipótese. É logística bruta, economia de guerra e o peso da demografia. Não é uma invasão estrangeira que está aniquilando o Império Russo. Ele tornou-se um resto obsoleto, contornado e solenemente ignorado. A humanidade constrói um futuro, onde o território russo é só um borrão vazio no mapa. Um posto de combustível seco que ninguém quer visitar. O tabuleiro geopolítico foi totalmente virado. A posteridade não verá este capítulo como o ressurgimento da majestade imperial russa, mas sim como a fundação dos Estados Unidos da Eurásia, excluindo a Rússia. Qual o próximo passo? Observem atentamente o corredor de Zangazur e cada fábrica no coração do Tartaristão. Monitore os comboios de urânio no Cazaquistão, pois é nessa arena que a Rússia já foi vencida. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo agora, antes que o apagão digital aconteça. Eu sou Charlie.